Doutora, vamos lá, continuando. Meu pai tá caindo muito, é da idade. É fraqueza nas pernas. É só isso mesmo? Pode ter alguma coisa por trás? Pode ter várias coisas por trás. Algumas doenças degenerativas acontecem isso. Uma delas é o Parkinson. E ela pode acontecer desta maneira, com quedas súbitas, que é o pior tipo de Parkinson que tem. Ele trava o paciente, ele fica todo rígido e ele não consegue se deslocar. Então ele cai. Então, o Parkinson tem várias apresentações. Ele pode iniciar com simples tremores, ele pode iniciar com lentidão, ficar lento para fazer as coisas. É uma pessoa assim super lenta. Eles apresentam às vezes tremores em determinadas horas do dia ou quando ele está estressado, ele apresenta esses tremores. E é sempre confundido com outras coisas. É confundido com tremores inespecíficos, é muito comum você encontrar pessoas jovens já com tremor, sem nenhuma outras identificações, como tremor inespecífico. Eu tive um caso na família assim. Meu esposo começou com esses tremores muito jovem, bem no início do currículo de medicina. Toda vez que ele entrava no centro cirúrgico, ele tremia. Nós brincávamos, chamava ele doutor treme-treme. Mas ele dizia que era hipoglicemia, que estava com fome, e ele não sentia nada. Atleta, fazia todo tipo de exercício, nadava, tinha um pulmão muito bom, ficava vendo quantos minutos ele ficava sem respirar. Então era um atleta, o cara. Então ele começou a apresentar esses tremores sempre na cirurgia, porque ele era cirurgião. E ele era ambidestro, trabalhava com as duas mãos. E sempre que a gente ia passar um material para ele, ele recebia sempre tremendo. Então eu ficava com a brigadeira. Doutor treme-treme, doutor treme-treme. Não ligava, não sentia nada, não tinha outra coisa, outro sintoma. Quando foi ficando com os 40 anos, ele resolveu investigar, porque ele gostava de investigar tudo. Ele queria ser um idoso sadio. Por isso ele se preparava tanto para a velhice. Quando ele investigou tudo, o colega disse que não tinha nada, que era um tremor inespecífico, não. Procurou outras coisas. Mas ele teve uma fibrilação atrial. Durante um fim de semana, ele começou a passar mal e não ligou. Tendo extrasístole, não ligou. Aí foi trabalhar na segunda-feira. Quando chegou de tarde, ele não aguentava mais, com taquicardia, então ele procurou um colega. O colega internou ele para avaliar, para ver por que aquela taquicardia. Dessa taquicardia, descobriu que ele tinha uma herniaçãozinha numa válvula cardíaca, mas que não causa isso, que causou a extrasístole, tomou a medicação, ficou bem. Mas depois desse estresse que ele passou, ele não voltou mais a não tremer. Ele ficou com tremor sempre dirigindo, ele tremia, porque antes era só durante a cirurgia que se percebia esse tremor dele. Mas depois desse episódio, ele começou a ter tremor direto. Dirigindo, ele tremia, quando ia cortar um alimento, ele tremia. Então, vamos investigar. Nós fomos para o Canadá investigar, tudo direitinho. Aí chegou à conclusão, porque tinha um técnico muito bom lá no Canadá, que o neurologista aqui mandou que a gente fosse para avaliar, porque aqui só dava tremor inespecífico. Então, foi avaliar. Quando chegou lá, ele disse que era Parkinson, e que era um Parkinson inicial, tal. Então, diagnosticou, pronto. Ele ficou muito chateado, tudo. Então, disse que tinha algumas técnicas para se fazer para parar o tremor. Naquela época, a melhor técnica era a estereotáxica, uma cirurgia que se fazia no tálamo para parar o tremor. Fez. Dessa cirurgia, ele teve uma sequela cerebral. Logo durante a cirurgia, ele teve uma paradinha e aí foi coisa rápida, ele voltou sozinho, mas ele ficou com a sequela do lado direito. Deram a ele 6 meses para voltar, que ia voltar tudo ao normal, que não teve problema, mas não voltou. Então ele teve que interromper a profissão pelo tremor. E aí a degeneração foi acontecendo,
passou da mão direita para a mão esquerda, da mão esquerda começou a ficar com o andar ceifante, que é um tipo de andar só com o lado de um membro. Depois ele teve o parkinson espástico, ficava todo contraído. E aí ele sempre piorando, sempre piorando. O que levou ao falecimento dele foi um acidente, que ele caiu na piscina. Ele sofreu um acidente, mas o Parkinson não mata. Quem mata são os acidentes causados pelo Parkinson, porque eles têm dificuldade em deambular, têm dificuldade em se movimentar. Então, é muito suscetível os parkinsonianos terem acidentes, geralmente fatais. Doutora, não tem cura, né? Não, o Parkinson não tem cura. É uma doença degenerativa, como o Alzheimer, como as demências senis, são doenças degenerativas. Eles têm um pouco de paliação com medicações. O parkinsoniano mesmo tem uma vida longa. Meu marido viveu até os 71 anos. Ele iniciou a doença com 40 e viveu até os 71 anos, usando medicações que são bem aceitas pelos pacientes e melhora muito a sintomatologia, que são os tremores. Eles levam 4 horas tranquilos, sem problema nenhum. Então, de 4 em 4 horas, eles têm que tomar as medicações e ficam tranquilos, têm uma vida normal. Então, são essas medicações que ajudam a retardar, a dar uma diminuída nos sintomas, mas cura... Cura não, infelizmente. É isso, gente. Infelizmente, né, essas doenças acometem, como a gente acabou de ouvir o relato, independente de idade, né? Foi uma pessoa que começou com 40 e poucos anos, né? Nem idoso era, nem perto de ser idoso era, ainda tinha 20 anos para virar idoso. Então, a gente tem que ficar atento aos sinais, né? Perceber alguma coisa, procurar ajuda médica, porque, como toda doença, apesar de não ter cura, quanto mais cedo a gente consegue identificar, a gente já entra com um tratamento para dar uma qualidade de vida, né? Uma sobrevida, uma vida longa. Uma vida longa. Né? Fica aí a reflexão, né? O depoimento, né? Bastante sentido, mas é uma realidade que nos acomete.